Quartou, pessoal! Muito boa noite para vocês que estão aí do outro lado da telinha, nos aguardando. Já temos público fiéis, viu, minha amiga? Queremos falar, na semana passada, nós tivemos um engajamento, né, Diego? Bem na reta final com a convidada, com a Ana aí. Nada, acho que o tempo todo eu andei pesquisando, amiga. Ela vacilou de 20 a 25. E na conta, né, Diego? Acho que na conta tivemos um engajamento, né? Isso mesmo. O podcast está crescendo, né? E nós estamos nos fortalecendo também para trazer conteúdos, pessoas relevantes, pessoas que possam estar com você, estar falando a respeito de assuntos que é do seu interesse, não é, Lu? Sim. A gente vem aqui toda quarta-feira, cansativo, mas a gente vem, a gente se prepara antes, faz convite, chama um, chama outro, de vez em quando tem que mudar a agenda, né? Sim. Mas nós estamos aqui. E hoje... E nós estamos aqui com quem, amiguinha? Nossa, agora você vai trazer Pompeia. Ah, Ventex! A força do vento. A Ventex vai para Pompeia também, viu? Aham. Estela, tem Ventex, está na hora de adquirir um Ventex. Nosso Ventex é tudo de bom. Grupo JR Falcão, nosso patrocinador oficial, ó, hashtag gratidão, porque eles acreditam no nosso trabalho, assim como há uma reciprocidade. A gente também acredita na Ventex. Se você ainda não conhece os produtos, está na hora de entrar no Instagram deles. Ventex.indústria, para todos os colaboradores, Jander Falcão, Ricardo Falcão, a Tamires Falcão, né? Já vieram conosco aqui também. Sem falar na modernidade, no luxo e também naquele espaço aconchegante. A Cláudia não esqueço, não deixo de falar do espaço aconchegante que ficou aqueles ventiladores. No nosso último chá, eu percebi, que delícia. Ficou bonitinho lá, né? Branquinho, tem que limpar sempre, mas... você escolheu o branco, né? Dá um visual clean, viu, pessoal? Não ficou pesado. Não. Muito legal. Ficou bom. Muito bacana. Por falar em Instagram e o nosso. Nosso Instagram tá bombando. Vai lá, curte, compartilha, manda os vídeos. A gente está fazendo vídeos agora, a gente começou outro formato, nós estamos fazendo vídeos pessoais também. A gente acaba aqui o podcast, cada uma grava. Hoje nós vamos gravar uns vídeos. Nós estamos agora trabalhando com profissionais que são bons também, que estão começando engatinhando, né, amiguinha? Exatamente. Que manda vídeo pra gente escolher, sempre com a gente, tá indo bom. Tá mesmo, tá dando bom. Femininas Podcast Oficial. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, ativar o sinalzinho. Sininho, vai lá. A gente precisa engajar esse povo no YouTube também. Ó, a Cláudia, já vou começar o programa falando para vocês. Ela é uma grande negociadora de network. Vocês já perceberam como o network dela é potente? Tá começando, né? Nossa, ela é modesta. Ela trouxe no mês passado, né? Que a gente agora já tá também, amiguinha. Seu network também é bom. Tá crescendo, né, amiguinha? Tá crescendo, também, nós né? estamos crescendo. Crescer no network é bom. Ela trouxe de Oriente City. Que pessoal maravilhoso, né? Carinhoso. Você viu o carinho que nos trataram? Os seguidores deles. Que legal. Assim, gente boa, né? Adorei. A Solange, uma história de vida maravilhosa. Nossa. A Anaí. A Natasha. A Fernanda e a Natasha. Maravilhosas, muito bom. Sem falar de outras pessoas que você já conheceu lá em Oriente, né? E que a gente conhece em Pompeia, conhece aqui em Marília. História de vida de mulheres, né? Tão bom. Eu recebi um monte de feedback no meu Insta das histórias delas que são reais. Verdade. Por falar em história real, você trouxe mais uma pessoa, hein? Amiguinha, a gente já fez ela em Quintana. Ela já teve com a gente em Quintana, lembra? Ah, deu dobradinha. Deu uma dobradinha agora. E a gente estava conversando, essa mulher, gente, faz 1 ano que eu tô tentando trazer ela. Aí você combina, eu não posso porque eu tenho aula, porque eu não, porque cada vez que eu encontro a Estela, mais coisa ela faz. Exatamente. Agora ela tá aqui falando, mais coisa ela faz. É verdade. Mas é uma mulher de fibra. Bom, vamos conhecer a história dela. Bem-vinda, querida. Obrigada, Tá linda, 2 loiras e uma morena aqui hoje. Obrigada. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Agradeço as meninas pelo convite. É sempre bom partilhar histórias com vocês, né? Lá em Quintana, quando a gente foi a primeira vez, eu fui com uma amiga, a gente falou sobre gestação, sobre maternidade. E é sempre bom, né? Estar partilhando as histórias.
partilhando com as mulheres e estar aqui falando com vocês. Que lindo. Ô, Estela, como é que você começou? Olha, gente, a minha história, eu falo sempre que eu tenho que começar contando sobre a fisioterapia, né? Que foi a fisioterapia que me escolheu, não fui eu quem escolhi a fisioterapia. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma aluna dedicada, uma aluna, né, Caxias, e eu queria fazer medicina. Queria porque queria fazer medicina. Mas o meu pai, querido pai, o Mar, né, caminhoneiro de Pompeia, bem conhecido, ele falou para mim, filha, coloca o pé no chão. Nós somos pobres, né? Eu não tenho condição de te criar lá fora, então a gente não tem condição de manter você fazendo uma medicina fora, mesmo que você passe numa federal, tudo. Não foi nessa delicadeza, mas hoje eu entendo nessa delicadeza, né? Foi muito bom para mim também, porque às vezes a gente precisa, né, de um tapinha de realidade. E eu estava fazendo cursinho, terminei meu terceiro colegial e comecei a fazer cursinho. Vim aqui para Marília, fiz alguns cursinhos e estava trabalhando na farmácia do Tinho, o famoso Tinho, fazer propaganda. O patrocínio. Fazer propaganda. Tinho patrocina Femininas Podcast. Eu trabalhei 10 anos lá com eles, são pessoas maravilhosas também. E eles falavam para mim fazer farmácia e tudo. E eu sempre gostei de atendimento ao público, conversar, falar com pessoas e cuidar das pessoas, né? E eu ficava, né? Colocava medicina, colocava farmácia em segunda opção, mas nunca pensei na fisioterapia, né? E um dia minha mãe falou, por que você não coloca fisioterapia? A mãe, o anjo, né? Que vem, a sabedoria, aquela calmaria, porque a adolescência é muito difícil, né? Você vai escolher uma coisa para sua vida, que vai ser pro resto da vida. Então, é uma profissão que você tem que amar. E eu falava, poxa, mas farmácia, fisioterapia, eu queria medicina, será que eu não vou ser uma pessoa frustrada, né? Todo mundo fala, você não conseguiu uma coisa, você vai ser frustrada em outra. Aí eu falei, vamos acatar a mãe. Quantos anos você tinha que se fez? Olha, eu terminei o terceiro com 17, eu já estava trabalhando. E aí eu fiz 2 anos, 1 ano e meio de cursinho, mais ou menos, então eu tinha 18, 19 anos aí, eu era muito tão novinha. cedo para escolher, né? Ainda estava ali, né, tentando me encontrar naquele turbilhão de emoção, porque eu não sabia nem quem eu era ainda para saber o que eu queria ser, né? Então era são várias descobertas de uma vez. E aí eu coloquei lá fisioterapia, mas falei, será? Vou começar a pesquisar sobre esse curso, o que que oferece, o que que faz. Aí conversei com uma amiga minha, já falecida, acho que o pessoal de Pompeia lembra dela, que era a Flávia, que também era farmacêutica, e ela falou, Estela, eu acho que você daria uma boa fisioterapeuta, porque você gosta de cuidar das pessoas, você vem sempre com cuidado, as pessoas falam que estão com dor, você vai, né, pesquisar por que é a dor, para falar do remédio, né, então eu acho que você daria uma boa, vai pesquisar. E eu pesquisei e fui colocando como segunda opção, e fazia Enem, e fazia vestibular, colocava como segunda opção. Aí eu fui bem no Enem. Só que eu coloquei várias vezes como segunda opção e não olhei. Sabe quando você tem que ficar olhando? Porque é um parto aquilo, né? Não sei se vocês... A Helena tá passando Vocês por estão isso. passando por isso? Deixa eu tomar uma aguinha. É complicado, porque você fica na expectativa Fica também. na expectativa de vaga remanescente, aí a outra vaga já volta. Aí eu falei, quer saber? Não vou ficar olhando nisso, não. Eu acho que nisso tudo que eu tô contando pra vocês, umas 24 horas. Desse Enem, E o universo conspirando. E ProUni, não sei o quê. E eu falei, vou colocando aí, o que for pra ser, vai ser, né? E na minha cabeça, medicina não ia dar mesmo, né? Por mais que eu tenha tentado 3 aí universidades, eu não consegui, fiquei na lista de espera de uma só. Viajei para longe, sem meu pai saber. Vou contar a história da viagem, depois eu volto nessa. Eu fui para Florianópolis, o meu pai saiu. Meu pai é caminhoneiro, então ele ia viajar. E eu contei para minha mãe, falei, mãe, eu acho que eu fiz uma inscrição para o vestibular lá em Florianópolis, o que você acha? Ela, menina de Deus, como é que você vai para lá sozinha? Como é que eu vou para lá? Eu vou para lá com você. Eu falei, mãe, não dá, passagem assim, eu já comprei, vai ser no domingo tal, na segunda eu tô aqui para trabalhar. E ela falou, minha nossa senhora, você vai com quem? Eu tinha uma amiga também no vestibular, que, né, nos cursinhos que fazia bastante vestibular, e falou, eu vou com você e tal. E eu fui para Cianorte, eu fui para Florianópolis, eu fui para João Pessoa.
Meu Deus, de ônibus, Estela? Não, João Pessoa eu fui de avião. Ainda Mas João Pessoa, eu tinha uma prima que morava lá e também me dava super apoio, né, a Roberta, e ela queria que eu passasse lá também. Então ela começou a fazer, fez até minha inscrição, me ajudou com isso, né? E ela estava gestante, né? Tava gravidinha e eu fui, e a gente já aproveitou para ver o nascimento do filho dela. Eu fiquei lá por um mês. Nesses 30 dias ainda fiz um cursinho lá, que eu me inscrevi lá, porque tem algumas coisinhas que são específicas, né? Da geografia, então eu queria entender um pouco melhor sobre o estado. Só que lá eu fiquei, né, na lista de espera, lá em João Pessoa. E quando eu fui para Florianópolis, meu pai chegou, voltou de viagem, minha mãe falou, Estela foi para Florianópolis de ônibus sozinha com uma amiga, fazer o vestibular e já vai voltar. Nossa, já Volta. Mas minha mãe, eu acho que estava com o coração na mão, coitada. Não sei se foi assim que ela contou para ele. Eu sei que quando eu voltei, eu ouvi um sermão bem comprido. Mas deu tudo certo. Lá a gente ficou num hostel, porque não tinha dinheiro para ficar em hotel, não tinha dinheiro para ficar. Então a gente ficou num hostel, um quarto compartilhado, com várias pessoas. Eu ouvi várias histórias. Tinham várias coisas que eu poderia ter feito naquele momento que mudaria a minha vida. E eu não fiz. Então, assim, se você é adolescente, está assistindo esse podcast, ouve bastante seus pais, tenha valores, né, princípios bem claros na sua cabeça, porque a vida não é fácil e naquela época já era tão fácil, coisas e coisas, né, que eu não vou nem me aprofundar. Mas eu ouvi várias histórias boas e ruins. Fiz aquele vestibular, mas vou falar a verdade para vocês que eu curti bastante ter ido para lá. Não fui à praia, se é isso que vocês estão pensando, gostaria muito de ter ido à praia e deu nem morar tempo. na praia, porque é um sonho que eu tenho, né? Para aposentadoria, já falei pro meu marido que eu quero morar na praia. Mas não dava tempo, porque o vestibular era num horário, o ônibus era em outro, e assim, por mais que a gente quisesse, não dava para ir no período da manhã. A gente foi à noite, deu uma olhadinha, pisou na areia, para não falar que não pisou, e voltou pro hostel, porque tinha que estudar e tinha que ver os horários certinhos de sala, como ia chegar. Não tinha Uber naquela época, vocês imaginam? Então era ônibus sozinha, ver horário de ônibus para voltar, no táxi, não tinha condição de pagar um táxi, então era tudo bem reguladinho. Estela, mas espere um pouquinho, vamos tratar desse assunto. Vamos. Como que é para as mães deixarem os filhos ir prestarem vestibular Menina, longe e depois também, e se passar, morar só? olha, Diga isso para os pais, a né? minha mãe sempre foi uma impulsionadora, eu sempre me vi muito na minha mãe. Por mais que o meu pai era mais do ameaça, que se fizer alguma coisa errada, eu te vou pego. pegar. A minha mãe já era do vai que vai dar certo, vai que eu tô aqui, vai que você consegue. Eu acho que por isso que eu tenho muito esse negócio do vai, mas tem um pouco do vai dela e tem um pouco do fico do meu pai aqui, sabe? Acho que agora eu tô ficando velha, tá ficando mais o fico do meu pai. Porque Mas não acho é fácil, né? o coração deve ter ficado na mão, né, dela, coitada. Mas eu não tinha celular, mas me comunicava com ela, ligava, né? Vocês vão descobrir a idade agora, né? Porque tinha cartão, Orelhão. aí ia no orelhão. É. Ia no orelhão, falava com ela, tá tudo bem, chegamos bem, né? Sim. E fiz o vestibular e tinha 2 etapas, então tinha que esperar, se passasse tinha que ficar, né? Se não passasse tinha que vir embora, então já saía, né, os colocados, então eu vim embora. E é bom, né? Porque senão tem que esperar. Agora é um mês depois para saber se vai para a segunda fase. Na época eram 2 provas no mesmo dia, e aí a gente já sabia a colocação de uma no final do dia, se eu não me engano. E aí a gente já, né, sabe, acertei tanto, não adianta ficar. Porque mesmo que eu tivesse acertado, saiu o gabarito, né? Então, se eu tivesse acertado 50%, ficaria. Se tivesse menos que isso, já ia embora, porque você sabe que ia ser muito difícil continuar. Ainda mais medicina. Você tem que Nossa. acertar 80%, 90%. 99,9% para passar na minha situação. A Helena tá nessa situação e ela acerta 85%, 87% de prova. E aí ela chega, a gente fica toda animada. Ai, passou. Ela fala, não, passou. É de 95 para cima. E você sabe que tem que errar uma. E você sabe que nesse momento da minha vida, eu desenvolvi alergias, umas coisas assim, que hoje
com a maturidade e vendo o que eu passei, foi tudo o turbilhão das emoções que eu estava sentindo, porque ninguém descobria o que eu tinha. Hoje eu não tenho nada. E eram umas coisas que, uma coceira, um monte de bolinha no corpo. É claro que eu já tinha, quando criança, algumas coisinhas, mas nesse momento do vestibular e desse turbilhão de emoção, foi tudo muito exacerbado, sabe? Foi um momento que eu sofri bastante. As doenças psicossomáticas também, né? Vem nesse momento, né? Porque a tensão, a pessoa não sabe como controlar, Não sabe não como dá para lidar. controlar mesmo. O filme Divertidamente está mostrando pra gente, né? Exatamente. E aí a gente solta no corpo de alguma forma, né? E é interessante isso que a Estela trouxe para a gente até fazer um alerta. A Estela fez um alerta para os adolescentes, mas a gente fez um alerta para os pais do adolescente nesse momento. Eles não sabem o que fazer com as escolhas. Não. Eles estão com medo, eles estão desesperados, eles estão achando que será que vai, será que não vai dar. É um sistema de avaliação muito triste, Cruel. É cruel. Para uma cabeça que o córtex pré-frontal não está nem Não tá fechado. formado. Porque assim, você vai lá, você tem que saber matemática, geografia, história, português. A Helena, ela tem dificuldade de geografia. Aí eu pergunto, como é que a Helena tem dificuldade de geografia tão fácil? Ela gabarita matemática, física, química, Que biologia. é terrível. E chega na geografia, ela, antes do vestibular, ela fica conversando com o Felipe. Felipe já, história, geografia, português, redação. O Felipe já é humanas, a outra é biológicas, a outra é exatas. Então, assim, colabora com esse impulsionamento. Vai dar certo, você vai conseguir. Existem agora, vamos puxar a sardinha do nosso lado, as orientações vocacionais, que são fundamentais que eles façam. Fundamentais. Então, assim, vai, faz orientação, faz um teste, conversa com alguém, vá você, se você fica nervosa também, né? Eu ficava muito nervosa com a Raíssa, tadinha. E com a Helena eu tô mais tranquila. Com o Fê eu acho que eu tô levando na maciota, né? Porque ele é tranquilo. Para você ter uma ideia, a Helena, ela vai para o vestibular, 6 caneta Bic, Prevenida. 6 lápis, um monte de borracha, tem que levar, tem que trazer. Felipe, ele acorda de manhã, tem vestibular. Ô, mamãe, você tem uma caneta Bic? Um lápis, uma borracha? E às vezes né? o homem também funciona diferente, né? Como eles Vai, têm vai, tão diferente. se você não pergunta para ele, você tá com seu RG? Né? Aí ele fala, é verdade, está aqui. Então, assim, cada um é de um jeito e a gente precisa tentar encaixar nesse para apoiar, para ser apoio, né, Lu? Tem empatia, né, nesse momento. Porque o medo está muito exacerbado. E o medo gera ansiedade. E a ansiedade descontrolada é uma prova mal feita, uma vida, né? Uma vez, Estela, eu ouvi de um pai, dos pais, né, que ele precisava decidir. E aí eu fiz esse apontamento que a Claudia falou, mas vamos pensar para a idade dele, né? Ah, mas na minha época era assim, meu pai era assim. Essa questão cultural também envolve, né? Nossos pais, eles deixavam a gente decidir algumas... Eles davam umas lições ali, mais ou menos. É porque nós também não tinha nem muito o que decidir. Era unidunitez. Então, Hoje eu acho que tem muita opção. Você quer o quê? O que o dinheiro dá primeiro. Sim. E o dinheiro nem nunca dava. Exatamente. E aí você tem que trabalhar. Pelo que a gente passa, né? Eu acho que Perdão. Pode falar. Você se sente realizada, Estela, com a fisioterapia? Muito realizada. Na Olha minha o sorriso. profissão, eu viu? sou muito realizada na minha profissão, porque eu não só cuido de pessoas, né? Eu tô ali, elas cuidam de mim também, porque eu falo que quando um paciente falta, uma pessoa falta, a gente sente falta porque tá no dia a dia daquela pessoa fazer bem para ela, não só fisicamente. Eu não quero saber se a dor física dela melhorou, porque a gente vira amigo. Aquela história de você não pode ser amigo do seu paciente, ai, gente, isso daí na prática realmente, eu acho que se você cuida com amor, todo mundo vira seu amigo e você tem, né, essa afetividade mesmo com os pacientes. Eu acho que eles cuidam mais de mim do que eu cuido deles, porque eu acho que o meu trabalho é a minha vida. Esse trabalho seu parece, né, da forma como você tem falado, aquele trabalho mais humanizado.
né? Que a pessoa está dizendo, não vou ter distanciamento do meu paciente. Sim, eu gosto muito de trabalhar com a fisioterapia integrativa, né? Com a saúde integrativa. Então, o meu mestrado ele foi voltado para a saúde integrativa, principalmente com a gestante, né? Que foi o pilar de tudo isso. Mas eu acho que você não pode olhar para uma pessoa e ver só a dor da Lu, a dor do ombro da Lu. Eu não posso olhar a dor do ombro Como da você Lu. sabe que a dor do meu ombro? Gente, eu não falei nada dessa mulher. Eu não posso olhar só pro O ombro corpo da Lu. fala, O corpo foi fala Ela comigo. é profunda. Eu tenho que ver por que que aquele ombro tá doendo. Às vezes é uma cervical, às vezes é um problema mal resolvido, às vezes ela tá tão tensa no dia dela que ela brigou com o marido dela, ela brigou no trabalho, ela brigou com o filho, ela não deu tudo que ela tinha que dar naquele dia e ela ficou tão tensa que aquela dor exacerbou num local. Não tô falando que eu sou psicóloga, nem faço fisioterapia. Gente, tem um nome. A fisioterapia. Quiropraxia. Não, tem um. Esqueci agora, já lembro. E tem uma fisioterapia que ela aponta também, né? Esses traumas do microfisioterapia. Ainda precisa ser a microfisioterapia. Não sou especialista nisso. Mas eu gosto de conversar com o meu paciente e de avaliar. A gente faz os testes fisioterapêuticos, precisa fazer, né? A gente precisa trabalhar com os protocolos. Mas às vezes não é ali que eu vou sanar aquela dor, porque a dor às vezes ela vem 100% da cabeça do paciente também. Não estou falando que não exista, tá? Mas ela é exacerbada pela dor psicossomática ou por um trauma que aquela pessoa traga ali. Por que que a dor volta ali? Por que tem tanto entorse naquele tornozelo? Por que que aquele ombro dói tanto? Por que que com 3 meses não resolve com um protocolo? O que está acontecendo naquele corpo, né? Hoje em dia já tem estudos sobre fáscia muscular, que a gente tem músculos que têm células biopsicossomáticas, que elas respondem ao seu estímulo e todo o nosso corpo responde sobre o nosso estímulo, né? Vou voltar na minha história ainda, gente, mas eu tô dando aula de fisiologia humana e eu acho que quando a gente começa a conhecer mais o corpo, mais intracélula, você vê o quanto o Criador ele é perfeito, né? O quanto ele não erra em nenhum momento em fazer cada pontinho do seu corpo se ligar, a cada célula do seu corpo, a cada vaso sanguíneo, a cada batimento do seu coração, a cada piscar dos seus olhos, a cada lacrimejar dos seus olhos. Então, assim, a gente precisa ver o ser humano como um todo, porque a gente é pluricelular, né? É um ser humano completo. Quando você fala que todos os músculos têm a célula, como que é? Biopsicossomática. Biopsicossomática. Explica um pouquinho mais isso, fiquei encantada. Então, existe um músculo do nosso corpo em específico que chama iliopsoas. Ele começa na sua lombar, na sua coluna lombar, e ele termina um pouquinho pós da sua pelve. Ele é flexor do seu quadril, certo? Então, ele faz você flexionar a perna, dobrar a perna. E ele está relacionado com o sistema de luta e fuga. Então, se você é uma pessoa que está passando por um momento muito estressante da sua vida, por exemplo, ele vai ser muito contraturado. Antes de você andar ou fazer um movimento para que ele se contraia, ele já está contraído. Porque ele recebe involuntariamente do cérebro a descarga elétrica, né? E o neurônio vai ali e você recebe aquela informação. E aí o seu sistema, ele começa a ficar um pouco mais contraturado, a gente chama de contratura muscular. Tem muita gente que traz dor lombar por ter esse músculo encurtado. E às vezes a pessoa fica só na sua lombar, só na sua vértebra, só massageando, só tentando soltar um piriforme, que é um outro músculo que é antagonista desse, né? Agonista, antagonista da frente ou de trás. E às vezes a gente foca muito no local, mas o que está acontecendo com a cabeça dessa pessoa? Por que esse músculo está tão contraturado, contraído? Se ela não fica mais de 8 horas sentada ou não trabalha correndo, como não é um atleta, não anda de bicicleta vários quilômetros, o que está acontecendo com esse músculo em específico? Às vezes não é com o músculo, certo? É com o cérebro, é com as atitudes, é com o que está acontecendo na vida daquela pessoa naquele momento, né? Então, às vezes não, sempre a gente precisa trabalhar multidisciplinar, né? Eu vou conseguir soltar aquela musculatura, mas por que volta? O que está acontecendo? Talvez eu precise de um outro profissional, de um psicólogo ali comigo. Talvez a pessoa não queira ir num psicólogo, mas ela se abra com você o que está acontecendo. E sempre eu falo para as meninas que trabalham comigo, todo mundo que entra lá, que
Tudo que acontece na clínica fica na clínica, né? Então, as nossas aulas, elas são mais específicas, a Cláudia já fez um tempo. Então, mais de 2 pessoas por horário a gente não atende, por sala, são salas separadas. Então, eu acho que é um ambiente que deixa você um pouco mais à vontade, um ambiente acolhedor, e você pode ali falar o que está acontecendo. Claro que eu vou indicar, né, para a pessoa fazer, mas aí se ela já vai se tratar dessa forma, já é um outro assunto, mas a gente tenta indicar um tratamento completo, né? Pois, Estela, a Cláudia entrou nesse campo, né, das questões que o cérebro manda para o corpo. Vamos falar do nervo ciático? Muita gente tem dor no nervo ciático. Algumas pessoas falam, é a coluna, é a lombar. Mas como você disse, às vezes é o quadril também, que tem uma função muito importante, né, no nosso corpo. É que o ciático, ele começa, a ramificação dele é lá na coluna lombar, né? Então, existe 12 pares de nervos cranianos e os pares, 33 pares de nervos periféricos. E o nervo ciático é um nervo periférico, porque ele vai começar lá na sua lombar. Então, a sua lombar tá aqui, certo? Como eu deveria ter trazido meus ossinhos. Sim. Os ossinhos da lombar tá aqui, certo? O ciático, ele passa aqui por um forame, um buraquinho, né? Ele sai da sua lombar, ele vem aqui na medula, né? A medula tá aqui da sua coluna, sai da sua vértebra e vai passando pelo seu bumbum e depois descendo pela sua perna e depois se ramifica lá na panturrilha em mais 2. Né? Então, quando ele vai passar no seu bumbum, o pessoal tem muita dor próximo do bumbum, porque ele fica atrás ou entre o piriforme. Então, imagina isso aqui, ó. Aqui tá passando o ciático, certo? Aqui tá passando o piriforme e o glúteo médio. Aqui tá passando o glúteo e piriforme, certo? Aí você anda de bike, aí você faz academia, aí você fica muito tempo sentado. Aí crossfit, aí home office, aí você fica muito tempo sentado. O que vai acontecendo com esse músculo? Ele vai ficando mais contraído. Por que o Pilates é tão maravilhoso, né? Porque além de fortalecer, ele vai liberar essa musculatura. Então, ele solta, ele libera, e a gente também tem terapias manuais, né, outras técnicas, a fisioterapia tem diversas técnicas, né, para soltar esse músculo. Então, ele prende, é como se estivesse esganando esse ciático. Então, quando você sente essa dor que já corre pela sua perna, é porque já está tão contraído lá em cima que não está chegando, né, a inervação onde tem que chegar. Então, você sente dormência, uma dor insuportável. Tem níveis e níveis de dor, né, que a gente também, se for chegar a isso, vai dar outro podcast. Mas depende muito do seu limiar de dor, né? Mas tem gente que sente formigamento, tem gente que tem neuropatia, que já é aí a diminuição dessa chegada de informação desse nervo até onde ele tem que chegar, né? O neurônio não chega, é o nervo que tem que inervar aquela estrutura. Então, você vai sentindo cãibra, você vai sentindo claudicações, você vai mancando, né? A gente fala que é mancar, claudicar. E aí você vai deixando aquela musculatura cada vez mais rígida. Aí você pensa comigo, eu tô mancando, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo formigamento. O que está acontecendo com a estrutura do seu corpo? Ela tá indo toda para um lado só, porque você tá tentando proteger aquela que você tá com dor. Você não vai ter mais dor em outro lugar? Porque o seu corpo tá protegendo aquilo ali? Então, vai virando uma cascata, né? Eu falo muito para os meus alunos que a gente tem a cascata da dor e a cascata dos problemas vão acontecendo. Então, você vai ter dor em quadril, fascite plantar, porque aí vai enrijecer outra parte da sua perna, você vai começar a andar diferente, vai andar em prono, em supino com os seus pés. Então, uma coisa vai gerar outra, né? E vai tendo outras dores. Então, um nervo ciático maltratado ou não tratado, ele vai te dar outras patologias, com certeza. E aí vai levar você para uma vida ruim, uma velhice, Dolorosa né? também, Uma né? velhice bem ruim, né? Bem ruim. O ciático é um dos nossos. É que, na verdade, todo mundo que chega lá para mim, para eu avaliar, para mim, para meu marido, eles falam muito de dor ciática. E muitas vezes eu tenho que passar para ele, porque ele é osteopata, quiropraxista, acupunturista, ele tem outras técnicas e a gente. Maravilhoso, Pedro.
o Pedro, né? Então a gente precisa trabalhar nessa integralidade do cuidado, porque às vezes eu soltar, alongar, conversar e ver aonde que tá, não vai resolver. Às vezes precisa ali especificamente colocar uma agulha no ponto da dor, fazer agulhamento pontual, fazer a liberação, ou colocar aquela vértebra no lugar, porque ela tá fora do lugar e tá pinçando esse nervo também. Então tem que ver exatamente o que está acontecendo com aquele corpo, né? Então é um trabalho sério que a gente tenta sempre fazer com excelência para que todo mundo que entre e saia dali melhor do que entrou. E a gente precisa entender que começa tudo no cérebro. Tudo começa no cérebro. E Deus é tão perfeito, como você falou, né? Que é ali que faz tudo. Se você tá com um sentimento, uma dor, e você vai guardando essa dor, alguém te magoou, você guarda essa dor, e leva anos, né? Ela vai desencadeando outras dores, né? Dores E físicas. outros comportamentos. Você muda até a maneira como você se comporta. Então, não é só o físico, mas também é o emocional, né? Você vê uma pessoa muito tímida, que guarda muitas coisas, que não conversa muito, que não expõe, você vê que a estrutura física dela já é toda voltada para dentro, né? Fechadinho. Eu guardo, eu não consigo, então já vai ter a hipercifose torácica, que é o abaulamento das costas ali, né? Vai ter o fechamento dos ombros, a anterioridade da cabeça. Então tem um livro que eu gosto bastante, que é O Corpo Fala, que ele pede para a gente observar as pessoas, né, para ver o que está passando, né, o que aquela pessoa está passando para você e o que aquele corpo está passando para você naquele momento, né, se você gosta mesmo da conversa, do que aquela pessoa está falando, se você está aberto para aquela conversa, se você não está, né? E aí a gente precisa, na verdade, eu acho que o profissional da saúde, ele precisa ter esse olhar para todos os tratamentos possíveis, né? E ter esse olhar empático. Eu falo muito para as meninas que trabalham comigo e para o Pedro, que não importa o que aquela pessoa passou, importa como a gente vai cuidar dela ali para melhorar aquilo, né? Então ela pode falar para mim que ela toma 25 remédios. Se ela falar para mim que ela tirou um, já vai ser uma vitória, né? Que ela tirou um que não seja de dor, que seja de insônia, eu vou ficar muito mais feliz do que o que seja de dor. Essa pessoa em específico que chega lá com esse sentimento, às vezes um sentimento de culpa, às vezes um sentimento de inferioridade, né? E tem muita gente que abre bastante na avaliação. Não sei se eu tenho esse poder, né, de persuasão, de ficar perguntando. Ou se, Uma boa anamnese, ou né? se realmente a pessoa tá ali que precisa falar, né? A Lu fala muito, Estela, que o povo está muito lacrativo hoje. Eu já estava ouvindo um podcast de você não pode falar mais nada, porque tem os generais da internet que vão falar que você é isso, que você é aquilo, que você é homofóbico, que você é racista, que você é isso, que você é aquilo. Tá difícil de viver, Tá né? difícil de viver. E existem pessoas que conseguem lidar com isso, mas a grande maioria, elas não conseguem mais lidar. Muitas vezes você está ali com uma dor tão profunda, vem alguém e fala uma coisa que você não quer, em vez de ajudar, ela acaba piorando, não é? E aí o que vai? Adoece, aumenta o número de remédios, e quando tem condição de ir para uma fisioterapia, que não estou dizendo que é caro, mas há um preço a se pagar. Sim. Então, quanta gente que não consegue nem ter esse acesso a um trabalho como o seu. Na rede pública é pontual, né, Estela? É um trabalho mais pontual. Aqui você está falando de uma integralidade, Sim, né? sim. Como seria bom se na rede pública tivesse o tempo para fazer essa integralidade, porque lá é horário marcado, a gente marca avaliação. Eu sei que na rede pública eles têm que atender a massa, né? Muitos pacientes em pouco tempo, e tem que fazer para o paciente melhorar aquilo que o paciente está relatando. Então, às vezes, não vai dar tempo de olhar, né? Como um todo dessa forma. Mas eu acho que está mudando bastante essa visão. A gente tem trazido cursos, principalmente ali na FAIP, tem tentado trazer, né, principalmente a questão da avaliação, do olhar com carinho para esse paciente, o olhar como um todo, né? Porque a integralidade não é só você conversar e ver o que tá ruim, né? Porque a pessoa fala, nossa, então vai dar uma de psicóloga aqui comigo agora e esse tratamento não vai fluir, né? Não é isso que eu tô falando, porque eu não sou e não tenho competência para isso, né? A integralidade do cuidado é o paciente estar bem e se sentir bem.
ali naquele local e o tratamento fazer efeito para ele no micro e macro, né? No sistema. Então, eu acho que as pessoas que não têm acesso a isso, elas podem ter acesso a outras coisas hoje, porque a internet, ao mesmo tempo que ela é ruim e lacrativa, ela é boa e tem profissionais bons que postam conteúdos que podem ser, né, consumidos por essas pessoas também. Eu gosto bastante de ouvir uma moça, não sei se é Ana, depois eu deixo aqui nos comentários o nome certinho, que ela tem frases positivas, eu acho que isso é muito legal. Eu não sei se vocês já viram aquele teste que as pessoas fazem com o arroz e com a água, que Não. De falar? fala um monte de palavra ruim pro arroz, esse aqui só elogia e o outro deixou de lado e não sei o que. Esse arroz apodreceu, esse arroz não apodreceu, e a água ficou preta, a água ficou branca, sabe? Teve esse estudo que fez sobre isso, e eu acho que só de você começar o seu dia com um bom dia, começar o seu dia falando bom dia para você mesmo, sabe? Que aquele dia vai ser um bom dia, ouvir coisas positivas, também já vai fazer parte de um tratamento específico. Porque hoje em dia a gente está sendo bombardeado de informação e informação ruim, né? Tudo que chega pra gente é informação ruim. O que aconteceu no Sul? Meu Deus, né? O pessoal ficou... Não que a gente Preso não ali, tenha né? que falar, mas a gente ficou preso um tempo ali, e, claro, é muito triste, né, o que aconteceu. Só que tem gente que leva isso pra vida. Então, eu tive paciente que exacerbou a dor de um ciático porque ficou assistindo que tinham bebês mortos, porque as pessoas estavam salvando animais, e não, sabe? Então, eu acho que às vezes desligar um pouquinho do que não te convém para cuidar de você é importante também. Não estou falando que não é importante cuidar do outro e ver o outro, não é isso. Mas quando você está cuidando de você, prestar atenção no que estão fazendo com você e o que você pode fazer para melhorar também. Então, se uma pessoa na rede pública não está conseguindo melhorar, o que eu posso fazer para melhorar também? O que eu posso fazer para ajudar esse profissional ou ver coisas que possam ajudar, né? Sim. A minha mãe sempre falava, é o roto cuidando do rasgado. Quer dizer, é o doente tentando cuidar do que está mais doente. Então, se você se cura, se você busca uma cura, isso não é egoísmo. Não. Isso é posicionamento. Se você se cura, se você busca uma cura interior, se você entende, a gente sempre fala isso aqui, né? Você está ali ouvindo histórias, e aquelas histórias, elas não te fazem bem, gente, para de ouvir. E é igual estar em rodinha, né? Que não faz bem pra você, Não né? é, amiguinha. E a gente aprendeu. A gente aprendeu a tocar aqui. A gente aprendeu isso muito. Muito. Hoje eu estava com um grupo de pessoas, as pessoas, nossa, faz tempo que eu não te vejo. Fazia tempo mesmo. Eu decidi ficar comigo mesma. Eu decidi me olhar, decidi me tratar e decidi não abrir. Aquele era um tempo que eu precisava de uma autocura. E tudo bem. Que bom que você se respeitou, né? Nossa, mas eu me respeitei de tamanho. Hora que hoje eu ouvi uma ou outra pessoa falando, nossa, mas você tá metida? Tô metida. Para os olhos de Tô metida. Se você quer que eu seja metida, ok, tô metida. Se você quer que eu esteja bem, eu estou bem. Então, eu entendo que eu preciso viver em sociedade e ter uma troca. Né? Mas em alguns momentos a gente tem que entender o que nós estamos sentindo. Se você está insistindo em estar com pessoas que não estão fazendo bem para você, por quê? Você tem que Ficar ali, perguntar, né? não é? E também, eu não sei se vocês viram aquele estudo que está acontecendo nos Estados Unidos, que o pessoal em massa está deixando de seguir os influenciadores que falam sobre a vida perfeita, sobre moda, sobre não sei o quê, e seguindo pessoas reais, porque o comparativo está adoecendo as pessoas. Eu vejo hoje uma juventude, um pessoal que vem doente pra gente, mas vem doente psicologicamente. Não sei se é só esse comparativo, mas talvez esse bombardeio de informação, porque eles estão na era digital, né? Porque a gente foi privilegiado, a gente pegou tudo.
Até vi um vidinho ontem com meu marido, que quem, não sei, né, vocês, mas quem nasceu em 83 a 93 pegou toda a mudança, né? A gente pegou os nossos pais, que qualquer um poderia, o vídeo falava sobre isso, tá, gente? Não sei se vocês já viram, mas os pais eram enganados por uma ligação ou por uma mensagem, né? E nós já conseguimos analisar se aquela mensagem realmente é verdadeira ou não. E a gente pegou a transição da caneta e do papel para o computador, para o smartphone, para os tablets, e essa geração já nasceu no tablet, já nasceu no holograma, já nasceu no... Então, eles não viram essa transformação. No touch, né? Na ansiedade. Né? Então, eu acho que ainda a sanidade mental ainda está ali, né? A gente ainda está tentando ter essa sanidade. E eu não sei se essas pessoas que estão vindo com tanta tecnologia vão ter tanta informação, paciência e coerência e sabedoria para poder tratar alguns assuntos que estão sendo expostos para elas de uma forma, às vezes, muito... Como que eu vou falar? Muito abrupta, né? Muito estúpida, talvez. Porque uma vida que a gente não tem acesso, por exemplo, meu pai ter falado para mim, filha, põe o pé no chão, que medicina eu não vou conseguir te bancar. Você imagina hoje em dia. Se ele falasse isso para uma pessoa hoje. Você imagine hoje você, né? Se eu tivesse nascido nessa geração, o alecrim dourado. Eu ia lacrar. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, eu ia viralizar. Você viralizaria, você se jogaria embaixo do... Né? Eu quero porque eu quero porque eu quero. E como que foi a Estela real? O que ela sentiu aquela hora? Ó, de verdade, eu fiquei triste. Eu não vou falar que não. Chorei bastante. Eu Por um também longo queria ser tempo. algum outro tipo de pessoa. E meu pai também me colocou o pé no chão. Por um longo período eu fiquei... Tadinho, pai, desculpa, mas por um longo período eu senti uma mágoa muito grande. Mas já tá resolvido. Frustração. A gente já falou disso. É o poder da frustração. Da frustração. Mas precisa. E eu me frustrar foi bom pra mim. Porque se eu continuasse naquilo, o que eu seria? Eu ia ficar quanto tempo? Talvez eu passaria, gente. Não tô falando que não. Talvez eu passaria. Mas quanto tempo da minha vida eu ia ficar tentando, dando murro em ponta de faca numa coisa que não ia acontecer naquele momento? Ou que Deus não tinha desenhado para mim e eu tava ali na teimosia querendo fazer o que eu queria fazer. Por teimosia ou por status ou porque... Mas de verdade, eu gosto da área da saúde, mas por que eu queria tanto medicina? E eu me perguntei isso, por quê? Já que eu era para cuidar, eu não vou conseguir cuidar das pessoas. E a frustração te fez abrir o leque. Exato. Então, frustração, mágoa é bom. Precisa. É necessário. Talvez eu não tivesse crescido se eu ficasse ali, né? Eu precisei da frustração, eu precisei daquele acorda, né? Ouviu o alecrim dourado? Você não vai ser, mas você pode ser outra coisa. Mas tem um outro problema agora da nossa sociedade, que é o topo pelo vão dos dedos. Eles não querem fazer faculdade. Isso, né? Tá um problema. Eles querem ser de inteligência artificial. Ok, amigo, você não quer fazer faculdade, você quer ir para inteligência artificial, você quer cuidar da sua vida, ok, você vai se sustentar? Tá, puxando para a Estela. Né, Estela? A questão da postura, porque uma pessoa que passa muito, a gente sabe, muito tempo sentado, tem problemas, né? Sim. A gente ficar 10 minutos faz alongamento, é impossível nós ficarmos sentados o tempo todo. Celular, smartphone, geralmente a pessoa que está mexendo no smartphone, ela não fica ereta, né? Fisioterapeuta adora um smartphone. Olha lá, eu acho que avalia. Nossa senhora, eu nem tinha dado uma olhadinha ali. Avalia, amigo. Acho que você precisa passar lá primeiro com meu marido, porque eu não vou dar jeito nessa coluna no Pilates. Só com Pilates. Gente, Pilates é maravilhoso. Eu vou voltar. Eu tô te esperando. Estela, ficar assim com o pescoço, eu posso? Claro que não pode. O pescoço da gente ele já tem que ficar ereto, né? Na verdade, nós todas, sem exceção, ele é um pouquinho pior, brincando.
Mas nós todas estamos Uma com medida. o pescoço, com a anterioridade da cabeça, que a gente chama, né? E a nossa cabeça, ela tem um peso. Ela pesa 5 quilos aqui, certo? Aqui ela pesa 20, aqui ela pesa 30. E isso para sua cervical vai dando vários problemas. Você pode desenvolver uma hernia de disco, uma protusão discal, você pode desenvolver anterolistese, que são várias afecções da sua coluna. E tem gente que já tem aquele calombinho, sabe, no Atrás. pescoço. Por quê? O que é esse calombinho? É o excesso de peso da sua cabeça que está deformando. Porque o que que acontece? Nosso corpo é inteligente, ele vai falar, tá bom, esse camarada vai ficar aí 8, 10 horas com essa cabeça para frente, vamos colocar depósito de cálcio aí para sustentar e vai deformar essa vértebra, ou vamos tensionar demais esse ombro aí, porque o nosso ombro não está acostumado com esse peso todo dessa cabeça, ou vamos desviar essa coluna para dar uma escoliose aí, para ver se a gente aguenta. E aí vão acontecer. Esse é o cérebro conversando com o corpo. Exato. O divertidamente. O divertidamente conversando. Quer dizer, além de todos os bichinhos do divertidamente, É, todas as emoções, tem ainda o tem corpo, toda a o parte bichinho do do corpo. corpo. O bichinho do corpo tá ali. Porque Só a gente não mostrou. pensa, vai fazer um monte de coisa, né? Ô, Estela, Não, quer tipo, dizer que assim, a minha cabeça tá pesando quanto nessa postura aqui? Uns 20, 25 quilos. Se eu baixar mais, Uns 35. E a minha cabeça aqui, ela não é muito. Meu cérebro é um pouco leve. O tamanho da cabeça, a gente vai ter que fazer uma medição, tô brincando. Mas é mais ou menos isso, né? De 5 a 10 quilos, de 10 a 15. Tem até eu tenho uma fotinha que eu mando para os meus alunos e às vezes eu mando no grupo da clínica também, para eles verem o quanto que o grau de angulação do seu pescoço tem relação com o peso da sua cabeça. Então, não é legal, você vai desenvolver um problema a longo prazo. E é a doença do século agora, né? Hérnia discal cervical para nós. eu estava lendo num determinado site que, quando terminou a pandemia, falaram que era a nossa profissão, né? Que iria alavancar. E que agora o futuro é a profissão de vocês. Até vai com retorno de RPG, não só Pilates, né? Por conta da má postura nossa. Que a gente deita, enquanto a gente está mexendo na tela, a gente não está vendo. Não, E não o tá tempo sentindo. que fica, né? O tempo que fica procrastinando ou fazendo outras coisas, ou o tempo de tela ali, né? E aqui o que dá de tendinite também, aqui do primeiro Olha. dedo. Só de fazer assim. Porque fica o tempo inteiro aqui, né? Você sabe que essa As semana. crianças aqui no videogame. Sabe que essa semana a minha netinha foi em casa. E ela vai em casa, olha, é muito divertido. E aí ela chegou e falou assim pra mim, a gente tava lá na cozinha, ela chegou e falou assim, vó, o tio Felipe, ele tá muito tempo de tela já. Vamos lá tirar o celular dele. Aí eu fui com ela no quarto, tiramos o celular do tio Felipe, né? E tio Felipe, dá o seu celular que você tá há muito tempo na tela já. Vó, por favor, tira o celular dele. Aí eu tirei o celular, guardei. E aí ela disse assim, e ele pegou ela no colo, jogou ela na cama e começou a fazer cosquinha. Aí ela, vó, ela tava amando, né? Vó, olha o tio Felipe fazendo cosquinha. Vó, ele tá com muita internet. E ele tá com comportamentos errados porque ele tá assistindo a internet. Quer dizer, minha filha tá tirando ela da tela, tá difícil. Tá tirando ela da tela. Aí a minha filha acho que tem explicado, não pode ver isso. Esse comportamento seu tá inadequado porque você fica na internet. Acho que deve estar conversando. Esse Felipe começou a dar tanta risada, tipo, porque e você percebe, né? A gente olha para ela, ela tem 5 anos. Agora tá fazendo tirando ela bastante da tela para passear, para brincar, para correr na rua, né? Mas eles estão acostumados com isso, né, Lu? A ficar na tela. E é viciante, né? A gente fica, né? Porque a gente fica para estudar. Às vezes eu coloco um podcast, porque eu tô fazendo pós também, outra. Gente, Aí após, graças a Deus, tem um podcast, então dá para eu ouvir o conteúdo enquanto eu faço alguma outra coisa. Então, enquanto você tá ali ouvindo o conteúdo, você olha para a tela, ou você tá, sei lá, lavando. Gente, eu sou dona de casa também, eu lavo louça também, então. você limpa a casa. Limpa a casa também. Então, eu tô aqui, a minha mãe me ajuda demais, né? Demais da conta, graças a Deus, ela vai uma vez na semana, mas É uma pessoa maravilhosa, sua mãe, seu
pai. Ela tem Pessoas um coração que, se não fosse ela, acho que 90% do que eu faço no dia não ia acontecer. Não ia acontecer. E sua mãe é suave, né, Estela? É, Põe assim, o dedinho na boca pra ver. sim, ela é suave, né? Ela é muito carinhosa, mas quem conhece a baixinha sabe que ela é brava. Ela é brava. É brava, mas na medida certa, né? Você tem o coração dela na medida certa também. Se você entregar o seu coração, ela vai entregar o coração dela. Agora, se você machucar o coração dela, você não vai ver ela mais. E assim, foi uma mulher forte, né? Foi uma mulher Cuidou muito das forte. filhas. Porque meu pai viajar e a minha mãe ficar em casa com a pressão de duas filhas jovens, né, em casa, e minha mãe muito jovem também, né, porque ela teve a gente muito nova. Então, meu pai saía, já dava aquela pressão, ó, se acontecer qualquer coisa, a culpa é sua, então tem que viver na linha. Meu pai sempre foi muito rígido com a gente. E minha mãe sempre tratou a gente com muito carinho, mas na rigidez dela também. Então todo mundo acha que ela é muito boazinha, mas em casa ela era Ela engana. ela era bem rígida com a gente. Mas se não fosse a rigidez dela, talvez eu não tivesse disciplina. Porque hoje eu tenho várias amigas que falam, eu não consigo fazer o que você faz, é estudar online, é fazer curso, é preparar curso, é fazer atividade sozinha, é fazer seu pilates sozinha, fazer sua caminhada sozinha, e ainda faço caminhada e ainda dou aula e ainda não sei. Tem que ter disciplina, né, para as coisas. A gente desregra algumas vezes, faz, né, algumas coisas são desregradas, são, mas quando você se volta, opa, eu não sou assim, eu sou disciplinada, então vamos voltar, o eu da Estela que tá precisando, né. Eu vou contar um caso rapidinho. De agosto a setembro do ano passado, eu emagreci 14 quilos sozinha, sem remédio, sem nada. Eu falei, eu não tô, esse corpo não me pertence, eu não vou ficar desse jeito. Disciplina. Então, eu fiz de novo a dieta que eu já tinha ido na nutróloga, peguei, falei, vou fazer meu pilates, vou fazer minha caminhada. Pilates emagrece? Emagrece. Já respondendo, emagrece na medida certa, se o seu objetivo for esse. Se o seu objetivo não for esse, for outras afecções da coluna, a gente vai cuidar das outras afecções. Mas aí eu consegui, né, fazer naquela linha de tempo ali o que eu precisava na minha disciplina. O que acontece que a pessoa sai da disciplina? O que acontece com a gente, né? Que de fevereiro a julho eu ganhei 7 quilos. O que aconteceu com a Estela? E acontece com todo mundo, acontece com milhares de mulheres, de pessoas, de homens. Rotina. Eu saí da minha rotina, porque mudaram todas as minhas aulas, incluíram mais aulas lá na FAIP à noite, então a minha caminhada da noite teve que passar do meio do dia, e no meio do dia eu tinha que preparar a aula, e eu ainda não estava preparada para isso, e eu tinha que fazer reunião com as meninas, e eu tinha que receber novos pacientes, e tinha que fazer isso e aquilo. O que aconteceu com a minha rotina? Desregrou toda. Então, se a gente tiver rotina, a gente consegue tudo que a gente quer. Agora, julho, vamos voltar para a rotina. Voltei. Vai voltar as aulas agora semana que vem. Vamos ver o que vai ser da Estela, que está prometendo para vocês que vai voltar a rotina. Mas eu tentei colocar tudo que eu fazia à noite, que eu não estava conseguindo, no meu horário de almoço, que é um pouco mais extenso, né? Que eu não sei vocês, mas na clínica, no meio do dia, é mais tranquilo. Então, eu consigo, né, dar uma fugidinha ou fazer uma coisa para mim, né? Que a gente precisa. Então, eu acho que a rotina e a disciplina, além de vir dos nossos pais, tem que vir lá do nosso eu, né? Eu preciso fazer. Como é fazer que você consegue fazer isso? Como é que você entendeu isso e começou a fazer? Pra gente trazer o dia a dia, né, Lu? Menina, pra falar a verdade, eu não tava gostando do que eu tava vendo no espelho, porque eu sou muito Eu tenho traumas, né, da infância. Eu sempre fui muito gordinha na infância. Eu tinha uma amiga que me chamava de Estela Costela, Estela Saco de Areia, lembra? Aquelas musiquinhas, né? Então tem aqueles traumas, né? Sempre fui muito gordinha. Tinha um primo que chamava Barriga de Sete Almoços, não sei o que. Eu era realmente bem gordinha. Então, o que eu vejo no espelho que eu não gosto, eu tento mudar. E eu sempre tive essa briga com a balança. Sempre, a vida uma toda. realidade da mulher brasileira. E depois dos 30 a coisa piora, né? Dos 50, então. Não fala nada. As coisas pioram, mas assim, eu acho que eu olhei pra Diego ri, mim. mas depois dos 50, meu filho, minha filha. meu filho. Eu queria ter essa cabeça, né? Que eles não ligam. Meu marido fala, pra quê? Vamos tomar uma, vamos comer um petisquinho. Mas o Dieguito liga, né? Ele Liga. cuida, né, da beleza dele. Vamos cuidar da postura também agora. Ela assim, deu uma alfinetada. Boa fisioterapeuta, já deu mais uma. Ah lá,
Pronto, olha lá, gente. Adorei. E na carne vai ser agora. Primeiro na osteopatia você vai colocar no lugar. Mas eu acho que é isso, é você mudar o que está te incomodando, não ser vítima do que está acontecendo. Eu acho que a pessoa se colocar no lugar da onde ela possa ter o poder, o controle da situação. Eu não posso falar, nossa, eu tô gorda, e chorar. Não vai resolver nada, eu vou continuar gorda, né? Eu tenho que falar, nossa, eu tô gorda, o que eu posso fazer? Vou parar de comer fast food, vou fazer caminhada. Iniciar uma caminhada. Eu vou fazer meu pilates todo dia, vou ou comer mais esteira, verde. O que você quiser. Exatamente. E cuidar da sua cabeça, né? De nada adianta você fazer 1 milhão de coisas e a sua cabeça novamente, né, divertidamente, tá ruim. Então, eu percebi que ano passado, como eu não tinha uma pressão, né, eu não tinha uma pressão de rotina, assim, como eu tô agora. Entregar coisas no prazo. Isso. E foi mais rápido. Aí eu falei, nossa, ano passado, na primeira semana e segunda semana, que é líquido, né, a gente sabe, foi tão rápido eu perder peso essa semana, eu ganhei, meu Deus, o que aconteceu? Que eu retive mais líquido, o que aconteceu? Mas é o estresse, eu sei que é a liberação do cortisol, e a gente tem tudo isso, né, que é o hormônio do estresse, e a mulher em uma semana do mês tá normal, né, as outras 3 a gente não tá normal. Porque a gente tem esses altos e baixos, então a gente tá alegre, tá lá em cima e vai conseguir fazer tudo na primeira semana, na segunda não tão bem, na terceira não tão bem, na outra a gente quer matar todo mundo e nem fazer nada e comer chocolate que nem louca. Mas enfim, a gente precisa ser dona dessa situação e olhar pra você e falar, você vai comer chocolate e vai matar todo mundo ou você vai resolver a situação que você tem pra resolver? Vamos resolver, né? Bora conversar, né? É. A gente conversar com a gente mesmo. E se conhecer, né? Até que ponto você consegue se controlar? Não precisa se privar de tudo também. Vou comer meu chocolatinho hoje então, mas amanhã você não vai comer. Vamos tomar meu sorvetinho hoje, mas amanhã você não vai tomar. Porque também, coitadinha de mim, eu mereço, né? Vamos fazer o que a gente merece. Essas frases. Eu mereço, eu trabalho cansada, Eu mereço. cansada. Eu trabalho tanto, eu preciso, né? Então, isso a gente precisa também organizar. E eu acho que ter à sua volta também pessoas que te apoiam no que você está fazendo é muito importante. Porque a partir do momento que meu marido falou, você vai fazer, eu vou fazer com você, por mais que eu queira matá-lo, porque ele já emagreceu uns 5 quilos e eu nada. Homem emagrece muito mais Ai, rápido. que ódio! Por mais que eu queira matá-lo, né, nesse momento, ele me apoia muito. Ele é um homem maravilhoso. Eu falo que se não fosse ele, eu acho que eu não teria 90% do que eu tenho hoje também, tanto financeiramente, quanto empresariamente, quanto internamente, porque ele sempre me impulsiona, né? Você vai no podcast? Vai, eu vou com você, vou te levar, vou... você vai fazer dieta? Vamos. Vai fazer caminhada? Vou com você. Eu tô com vontade de comer um lanche. Não vai comer, porque você falou pra mim que você não ia comer hoje. Vamos comer na quinta-feira, vamos comer na sexta-feira. Fico com raiva dele na hora, eu fico. Às vezes eu até peço, mas aí na sexta a gente não come. Dá uma negociada, se puder, né? E parceiro, né? Parceiro. É bom ter parcerias. Eu tenho uma amiga também que me ajudou muito. Porque quando eu comecei lá em agosto, eu tava numa situação que eu falei, gente, eu peguei uma foto minha, eu não tava me enxergando daquele jeito. Então, mulheres, se vocês não se enxergam do jeitinho que a gente tá, pega uma foto. Pega uma foto e vê, analisa o que tá errado, o que você gostaria de mudar ali. Eu peguei uma foto que eu fui num congresso e toda vez que eu vou nesse congresso eu tô acima do peso e é um saco, porque eu adoro tirar foto nesse congresso, que é o Congresso Brasileiro de Pilates, tem todo agosto. E eu já vou de novo, e eu não tô no peso que eu gostaria, enfim. Você tá muito gata. Muito Obrigada. gata. Estela. Mas a gente faz bastante esforço físico também, Sim. porque é prática, né? Então eu preciso estar bem para sentir no meu corpo, passar para vocês com excelência. E aí eu peguei uma foto desse congresso e falei, poxa vida, eu tinha uma gestante que estava trabalhando comigo, ela saiu de licença maternidade, mas já voltou. E eu falei, caraca, eu tô mais gorda que ela. E não é me comparando que ela estava, né? É porque a barriguinha de gestante dela, a minha estava mais... Como? Eu não tô gestante. Eu tô de 8, Faz esses comparativos. ela tá de 6 meses, eu tô de 8. Na minha cabeça eu fiquei nesse comparativo. Eu falei, eu preciso trabalhar isso, né? E vamos ser dona da situação e se colocar que você não tem filho e que você precisa, né, se organizar para
para que o seu corpo fique melhor e não ser vítima também. E aí eu comecei a fazer. E aí uma amiga minha falou: "Não, vamos fazer caminhada à noite e tal". E eu tava bem desanimadinha para caminhada, para falar a verdade. O Pilates eu faço tranquilo e calmo porque é ali dentro, eu tô ali o dia inteiro, faltou um, eu tô fazendo, mas a caminhada tava difícil, eu sair, eu precisava fazer mais uma coisa. Por quê? Isso é muito importante também, gente. Eu tô no meu ambiente de trabalho. Às vezes eu não desfoco para olhar o que eu estou fazendo. Então, eu estava fazendo um pilates, mas eu estava olhando a pessoa que estava do meu lado. Eu falo, fiz pilates com fulana, hoje invadi a aula de não sei quem. Mas eu estou olhando para ela, não estou olhando para mim. Eu não estou fazendo para mim. Então, eu precisava de mais um estímulo. Não é que não estava dando resultado. E o cortisol estava ali, né? Porque eu estava no trabalho. Então, é estressante também. Você não quer que a pessoa caia, você não quer que a pessoa machuque, você quer que melhore, assim, né? E aí, ela ia em casa todos os dias à noite me buscar. 8 da noite, a hora que eu terminava, ela, você vai comigo, até eu começar a ir sozinha. E depois a gente começou a fazer coisas juntas, sabe? Treinamento funcional, ir lá no Pilates mesmo. E essa rede de apoio é muito importante, né? E aí eu comecei, uma outra amiga falou que começou a fazer dieta porque eu comecei, e começou a ir também, e a gente começou em 3, e aí em 4, e aí eu fiz um grupo. Gente, vamos fazer caminhada. Nossa, é muito bom. E uma incentivando a outra, eu acho que foi essencial. Você precisa de pessoas que te apoiem. Se você ficar num ambiente tóxico, que não te apoia, em todos os sentidos da vida, não tô falando só de emagrecimento, não. Não vai pra frente, não vai fluir, né? Guinha, diante dessa fala, ela fez um fechamento maravilhoso, hein? Nossa, Já teve. Ela mas já. já estamos acabando. Antes da gente finalizar, não esqueça de dar um like. Agora aí, ó, na sua casa mesmo, vai lá, dá um likezinho em tudo isso que você já ouviu, que a Estela colocou pra gente, que foi maravilhoso. Ela falou tanto do físico, do mental, que falou também. E a Estela é uma mulher real, né? Olha, gente, tá difícil, eu engordei. Eu olhei a amiga que tava, nossa, olha ali. Olha, eu tô mais gorda que ela. Tô mais forte que ela. A gente faz isso. E ok. Essas comparações, elas vão existir. E isso precisa ser para quê, Estela? Para nos impulsionar no positivo. Mudar positivamente. E não no negativo. Exato. Só não fique alimentando comparações, hein? A gente já explicou aqui, né? Não alimente isso. Vai lá, dê o primeiro passo. E, amiguinha, vamos fechar? Vamos lá, hoje você vai fechar, amiga. Ó, quero agradecer o nosso patrocinador Ventex.indústria, nosso Instagram também, Femininas Podcast, você aí, ó, convidada nova da Estela, amiguinhos, amigas, colegas, vai lá, se inscreva no nosso canal também, ative o sininho, curte o nosso Femininas Podcast oficial. Queria falar um pouquinho mais sobre tudo que vem acontecendo. Só falta 5 meses para o Natal. Não estou aqui trazendo muita ansiedade para as pessoas, mas vamos respirar mais um pouquinho? Fiquem calmos, pessoal. Aí então, tem muita gente agitada. Algumas coisas a gente perde o controle, sim. Outras coisas não dependem da gente. Respira. Exala. E deixa passar. Tá bom? Aquilo que não tiver no seu controle, não pegue para você, não. Senão você pode adoecer. Tanto emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, né, amiga? Se quiser complementar? Ai, a gente precisa entender isso. Cuida de você, olha para você, pega a nau do seu barco, toma a direção do seu carro, olha para você, toma cuidado com o que você fala, não tá bem, para, tá bem, segue, cuidado para não ferir o outro. Nós estamos ferindo os outros muito rapidamente. Fala, sem pensar, eu te machuquei, nem sabia. Não é? A Estela disse que tem gente que chega lá no consultório tão doentinho, já foi tão ferido, tão magoado. Você não é todo mundo, você é um ser único. É uma frase que eu falava de mãe, você não é todo mundo. Você é um ser que precisa cuidar de você e olhar para o outro também, um pouquinho. Tá na hora já, né? E menos tela, pessoal. Hashtag menos tela. Muito bom. Mas assiste nossos podcasts. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.